gente! Bom, eu passei um tempo longe, né, do YouTube, porque eu precisava desse tempo, eu precisava estar fora do YouTube, das redes sociais, até porque a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3 diz o seguinte, que há tempo para tudo, tempo para falar e tempo para calar. Então, eu precisava desse tempo de calar. Então, hoje eu voltei para gravar, voltei para falar da palavra de Deus, voltei para falar das experiências que o Senhor, pela misericórdia dele, tem nos dado, né? Voltei para te abençoar, voltei para te dar uma palavra de ânimo, para que possamos prosseguir em conhecer mais a Cristo Jesus, em conhecer mais a Deus. Amém? Então hoje eu venho falar aqui de uma coisa que tem me incomodado, né, nesses dias que nós estamos vendo muitos escândalos. Muitos têm ficado triste por causa dos escândalos e, consequentemente, essas pessoas têm desanimado e têm se afastado não somente da igreja, mas se afastado da presença do Senhor. Então a gente precisa discernir as coisas e discernir quem serve e quem não serve a Deus. Porque tudo que está acontecendo hoje, o Senhor Jesus já deixou escrito para nos alertar, não é mesmo? Os escândalos é necessário vir, né? Então nós precisamos observar e dar glória a Deus. E você que está triste, né? Você que está desanimado, saiba de uma coisa, que existem potestades e principados trabalhando fortemente para tirar um filho de Deus da presença dele, né? Então, o diabo, que é a serpente, a antiga serpente que enganou a Eva, que enganou Adão, então, assim, essa mesma serpente, ela quer tirar, principalmente nesse tempo, que é um tempo onde todos os sinais nos diz que Jesus está vindo. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas a palavra de Deus diz que quando todas essas coisas acontecerem, olhai para cima, olhai para os céus, pois a redenção se aproxima. Então, esse tempo é um tempo onde o diabo, a antiga serpente, ele tem trabalhado fortemente para tirar o máximo de pessoas da presença de Deus, ou seja, que essas pessoas venham perder a salvação. Então é através dos escândalos também que Satanás trabalha para ganhar almas para o inferno. Então você que está aí assistindo esse vídeo, pega essa palavra, guarda no seu coração, tenha ânimo para prosseguir. Olhe para Jesus, somente Jesus. A palavra de Deus também nos diz que maldito o homem que confia no outro homem. Então a nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus, tem que estar firmada em Deus, porque é Ele que é a nossa rocha, é Ele que é a nossa fortaleza, é Ele que é o nosso foco, é Ele que morreu na cruz por nós. Os seres humanos, eles são passageiros. Eles, quando são minimamente usados por Deus, muitas das vezes sobe para a cabeça, o poder sobe para a cabeça. Aí eles buscam a glória para si mesmo. Então, esses tipos de pessoas, vocês têm que se afastar, né? Vocês veem acontecer, mas não dê crédito. Não olhem para essas pessoas, né? Então, hoje eu vou ler alguns versículos para vocês e que esse versículo vai nos dizer, né, algo profundo que a gente tem que estar na presença, no centro da presença
do Senhor, para que quando vier essas coisas, não abalar vocês, ok? E também não me abalar. Então a gente tem que estar focado em quem? Em Jesus, na palavra de Deus. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus não vai mudar conforme o século 21. Ele não vai mudar, ele é o mesmo. Ele não muda e ele nunca vai mudar. Ele é o que é. Olha o que Mateus capítulo 24, versículo 3 e 4 diz. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aí o versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aqui Jesus está dizendo: olha, preste atenção para que ninguém engane vocês, né? Que muitos vão vir falando de mim, muitos vão vir falando de Cristo, que eu sou Cristo, né? Muitos vão vir falando do Evangelho, muitos vão vir, vamos lembrar dos fariseus, né? Quando Jesus estava aqui na terra, os fariseus, eles pregavam a palavra de Deus. Então, hoje não é diferente. E Mateus 24, no versículo 10 e 11, diz assim: Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Olha aí. Muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Gente, nesse tempo tem muito falso profeta, tem muito falsos cristãos, muitos falsos pastores. Cabe a nós discernir quem serve e quem não serve, ok? Com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo vai mostrar: olha, esse aqui não serve. Ele está falando do Evangelho, mas ele não me serve. Até o próprio Satanás fala da palavra de Deus, porque Satanás, ele sabe a palavra de Deus, ele conhece a palavra de Deus, ele viveu com Deus, então ele sabe de tudo, ele sabe o que acontece no reino, ele sabe. Então ele também usa a palavra de Deus para tirar você dos caminhos do Senhor. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, aquele que permanecer em Cristo Jesus, aquele que permanecer firme na palavra de Deus, a palavra de Deus que é simples, né? A sã doutrina, que é obedecer a palavra de Deus, né? Guardar no seu coração, não viver em pecado, esse será salvo. E sendo acusado, olha o que diz, eu quero ler isso aqui para vocês de uma forma que vocês vão entender o que eu quero dizer. Mateus 27, no versículo 12, diz assim: E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Ou seja, quando Jesus foi entregue a Pilatos, né, os principais dos sacerdotes e os anciãos acusaram Jesus. Quem acusou Jesus? Os religiosos, os pastores da época, né, os fariseus, os príncipes dos sacerdotes. E os anciãos, né, das sinagogas. E no versículo 20, mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Hoje não é diferente. Os principais sacerdotes de hoje estão matando Jesus. Estão escolhendo Barrabás. Entenderam?
os principais dos sacerdotes, eles persuadiram aquela multidão que estava ali e que pedisse Barrabás para ser livre e que crucificassem Jesus. Hoje, os principais dos sacerdotes estão crucificando Jesus, né? Mas o nosso Jesus, ele já foi crucificado, ele já pagou o preço, ele já foi ressuscitado, já derramou o seu precioso sangue e ele ressuscitou. Hoje ele virá em glória, ele não vai ser crucificado de novo. Aleluia! Mateus 18, 7. Aí vem, olha, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Aleluia! Que coisa maravilhosa, onde Jesus está dizendo, olha, os escândalos vêm, é necessário que venham para se cumprir a palavra. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ai, esse ai, nossa, qual é o significado do ai? Ai, é dor, ai, é sofrimento, ai, é perder a própria salvação. Olha o que Tiago 3, 14 17, até 17 diz. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha isso. Essa sabedoria, Jesus está dizendo, essa sabedoria terrena é animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Hoje nós estamos vendo muita hipocrisia no meio cristão. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia! E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Olha aí, Jesus dizendo, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha isso, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Ou seja, a sentença dessas pessoas vão vir. Mais cedo ou mais tarde vai chegar, a conta vai chegar. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se Deus não perdoou os anjos que escolheram Satanás, né, quando Satanás ali se rebelou contra Deus, então os seres humanos que se dizem evangélicos, que se dizem católicos, que se dizem de qualquer religião, ele não vai perdoar.
não vai perdoar. Só há um caminho a ser percorrido, só há um caminho, que esse caminho é o Senhor Jesus. Só através do sangue de Cristo somos salvos. Não há outro caminho. Muitos dizem até, né, que todos os caminhos levam a Deus. Não, só há um caminho que leva a Deus, que leva à salvação. É através do sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz do Calvário. Jesus, ele foi o único, o Filho de Deus, veio em carne e ele se entregou naquela cruz para salvar a mim e a você. Por que você tem que escolher outras coisas? Se Jesus é a verdade, a vida e o caminho. Eu amo essa passagem que está em Apocalipse 22:11. Eu amo. E eu vejo que nesse tempo, nesses dias de hoje, tem se cumprido essa palavra. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Hoje em dia nós estamos vendo muita sujeira, não é mesmo? Muita sujeira. E quanto mais aquela pessoa está na sujeira, mais ela mostra a sujeira que há dentro dela. Então, Jesus está dizendo aqui que no final dos tempos, muitos vão mostrar a sujeira e vão se sujar mais ainda. E aqueles que estão em Cristo Jesus, eles serão mais ainda justificados. Aqueles que estão lutando contra a carne, aqueles que estão ali na presença de Jesus, ali aqueles que estão se santificando, negando a si mesmo, Jesus está dizendo, esses serão santificados mais ainda. Apocalipse 19, 7, 8. Regozijai-mo-nos e alegrai-mo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Ou seja, se revista de linho puro. Eu, você, temos que nos revestirmos desse linho. E que linho é esse? O próprio Jesus fala. São as justiças dos santos. Então, que a gente possa ser justificado, que a gente possa andar na justiça. Não vamos olhar para os escândalos, porque Jesus diz que é necessário acontecer isso. É necessário para se cumprir a palavra, porque de hoje em diante, daqui em diante, só vai piorar as coisas. Piorar as coisas do mundo, mas quem está em Cristo Jesus vai estar em paz, porque Jesus é a paz, Ele nos dá a paz, Ele nos ensina a caminhar através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai nos mostrando o que a gente tem que fazer, que a gente tem que ali ficar firme com Jesus. Então, gente, não olhem para os escândalos. Não olhem. Não olhem. Olhem para Jesus. Não fique triste por causa dos escândalos. Pelo contrário, dê glória a Deus, porque é necessário vir os escândalos. Lembre-se onde está escrito, Mateus 27, 20, que foram os principais dos sacerdotes e os anciãos daquela época que persuadiram a multidão para crucificar Jesus. Ok? Muitos falsos profetas estão enganando
para levar as pessoas à perdição. Porque o inimigo tem trabalhado também dentro da igreja para tirar você da presença de Deus. É muito triste isso, mas é a verdade. Então, olha, que Deus abençoe vocês, que essa palavra venha abrir os seus olhos, que vocês possam resplandecer a luz de Cristo, que vocês possam viver em Cristo Jesus, que vocês possam ficar firme na palavra e que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua família, abençoe tudo onde você colocar os pés, onde você colocar as suas mãos, a sua entrada, a sua saída, em tudo Deus te abençoe, tá? Que assim seja para a glória do nome de Jesus. Amém.